dia, queridos irmãos. Estamos começando mais um programa com a palavra. Hoje, terça-feira, dia 12 de março, dia de Jesus das Santas Chagas, aqui na TV Evangelizar. Vamos juntos meditar a palavra de Deus. Já vai pegando a sua Bíblia. Hoje nós vamos ler o livro de Ezequiel. Já vai abrindo lá no livro de Ezequiel. E vamos iniciar então o nosso programa rezando a Jesus das Santas Chagas. Senhor Jesus, foste elevado na cruz, para que por vossas santas chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas santas chagas coloco minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossas santas chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé, e o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas, e por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. E agora, já no início do nosso programa, quero convidar você a enviar os seus pedidos de oração. Por quem que você está rezando hoje? Pela sua família, por algum amigo, algum doente. Você pode então ligar para o telefone que aparece aí na sua tela, então para todo o Brasil. E então vamos elevar as nossas orações ao Deus de bondade, a Jesus das Santas Chagas. E então, meus irmãos, o tema de hoje é Nas Águas do Senhor. Você pode então pegar a Sagrada Escritura e abrir ali no livro de Ezequiel, capítulo 47, versículos do 1 ao 9 e depois também o versículo 12. Antes mesmo de nós lermos ali, já vai separando ali a Bíblia, mas antes mesmo de lermos, deixa eu explicar um pouquinho para você o contexto dessa leitura, para nós chegarmos na leitura já com o coração aberto. Então Ezequiel, o livro dele está no contexto do exílio da Babilônia. Então Ezequiel também exilado, e agora nessa última parte do livro de Ezequiel, ele tem algumas visões. Ele é levado por Deus a ter algumas visões da glória de Israel, através então de uma figura de como que um homem, com aspecto de bronze, que vai o guiando nessas visões. E essa leitura que faremos hoje então faz parte dessas visões de Ezequiel. Vamos lá meditar a palavra de Deus e perceber que essas visões nos trazem grandes luzes para o nosso tempo. Pegue lá então sua Bíblia no livro de Ezequiel, começando ali no versículo 1 do capítulo 47. Conduziu-me então à entrada do templo. Águas jorravam de sob o limiar do edifício, em direção ao oriente, porque a fachada do templo olhava para o oriente. Essa água escorria por baixo do lado direito do templo, ao sul do altar. Fez-me sair pela porta do norte e contornar o templo do lado de fora, até o pórtico exterior oriental. Eu vi a água brotar do lado sul. O homem foi para o oriente com uma corda na mão, mediu 1000 côvados, a seguir fez-me passar na água, que me chegou até os tornozelos. Mediu ainda 1000 côvados e me fez atravessar a água, que me subiu até os joelhos. Mediu de novo 1000 côvados e fez-me atravessar a água, que me subiu até os quadris. Mediu enfim 1000 côvados, e era uma torrente que eu não podia atravessar. De tal modo, as águas tinham crescido, e era preciso nadar
era um curso de água que não se podia passar a val. Então já essa primeira parte aqui do livro de Ezequiel, olha só, já estamos percebendo a visão. Ele viu então uma torrente de água saindo do templo. E essa água então, conforme ele ia seguindo, essa água então ia se tornando mais volumosa. E ele então chegou a um momento ali, guiado por essa visão, que ele também não podia mesmo atravessar a água de tanta água que era. Olha só, então vamos perceber daqui a pouco o significado dessa água. Voltemos então agora ali para o nosso texto, vamos conferir então o restante da visão de Ezequiel. Continua ali então, a partir do versículo 6. Viste, filho do homem, falou-me então ao outro lado da torrente. Ora, retornando avistei nas duas margens da torrente uma grande quantidade de árvores. Essas águas, disse-me ele, dirigem-se para a parte oriental. Elas descem a planície do Jordão. Elas se lançam no mar, de sorte que suas águas se tornarão mais saudáveis. Olha só que coisa interessante. A vida surgiu a partir dessas águas, a vida, as árvores. E então, essas águas, elas jorram no mar. Aqui está falando do Mar Morto. Para quem não sabe, o Mar Morto ele tem uma densidade muito grande de sal. Então, por causa da quantidade de sal, não é possível haver vida aquática ali nas águas do Mar Morto, esse lago chamado de Mar Morto. Porém, na visão de Ezequiel, essas águas tornaram as águas do Mar Morto águas possíveis de gerar vida. Olha só que simbolismo maravilhoso. Daqui a pouco meditaremos a maravilha desse simbolismo. E agora, vejamos ali o versículo 12, para encerrarmos então a nossa leitura e passarmos então para a parte da nossa meditação. Olha lá na sua Bíblia, versículo 12. Ao longo da torrente, em cada uma de suas margens, crescerão árvores frutíferas de toda espécie, e sua folhagem não murchará, e não crescerão jamais, e não cessarão jamais de dar frutos. Todos os meses frutos novos, porque essas águas vêm do santuário. Seus frutos serão comestíveis, e suas folhas servirão de remédio. Muito bem, meus irmãos, que leitura maravilhosa. Aqui nessa leitura nós vemos vários aspectos maravilhosos da glória de Israel. Lembremos lá o contexto da leitura. Ezequiel está exilado, o povo está exilado, então Ezequiel ele valoriza o culto a Deus, porque agora eles estão longe da terra que lhes foi prometida para cultuar o Deus de Israel. E então, nesse exílio da Babilônia, nós vemos então essa gloriosa manifestação da visão de Ezequiel. Quais são os significados que surgem a partir dessa visão? Nós percebemos pelo menos 3 palavras importantíssimas. As palavras são vida, a palavra também junto aqui é o alimento e a cura. Eu vou explicar para você o porquê. Primeiramente, vida. Onde que nós vemos vida nessa passagem aqui? Então, essas águas que saem do templo, elas jorram então lá no Mar Morto e fazem que mesmo lá no Mar Morto haja vida. Então, nos peixes, nós percebemos o simbolismo da vida. Também as árvores ao entorno desse rio também nos mostram ali que há o alimento, porque, claro, as árvores são árvores frutíferas. Para um povo exilado, para um povo longe da sua terra, como é bom vislumbrar essa visão, a visão de uma vida, a visão de alimento. E também, no finalzinho ali da visão de Ezequiel, nos fala que as folhas também são usadas de forma medicinal. Então a terceira palavra é cura. Essas são as 3 palavras: vida, alimento e cura. E é a partir destas 3 palavras que nós vamos meditar essa visão de Ezequiel e perceber como essa visão influi também em nossa vida hoje. Muito bem, então olhando primeiramente para a palavra vida, vimos ali os peixes que então podem surgir nessas águas que fluem do santuário. Como nós percebemos a vida a partir do simbolismo da água? Nós, seres humanos, precisamos da água, isso é uma coisa natural, Nós precisamos beber água. Você aí em casa, será que você bebe água? Você é acostumado a se hidratar?
A água, inclusive, serve para nos, então, melhorar o nosso próprio funcionamento do nosso organismo, mesmo as atividades cognitivas, mesmo a oração, né? É interessante, às vezes as pessoas procuram sacerdotes, padre, eu não consigo me concentrar na oração. Eu vou rezar, padre, não consigo me concentrar. Eu vou fazer uma leitura espiritual, eu vou ler a Sagrada Escritura, eu não consigo me concentrar. Às vezes o padre diz, você bebe água, pelo menos? Você se hidrata? Porque muitas vezes nós não estamos nem mesmo hidratados, nem mesmo a parte fisiológica nossa está bem. A nossa espiritualidade, ela tem a ver com o todo do ser humano. Então, para nós bem rezarmos, para nós bem compreendermos a palavra de Deus, nós precisamos estar bem. E a água vem como esse símbolo de vida. Quando nos falta água, parece que falta tudo, né? Então, quando em casa, por exemplo, falta luz, você consegue até passar bem, você acende uma vela. Mas quando falta água, como é difícil sobreviver sem água. Então, olha só um simbolismo importante para o povo exilado. O segundo simbolismo que nós vemos é do alimento. Claro, o alimento, meus irmãos, para um povo exilado é uma coisa muito importante, para todos nós, porque como é bom nós termos um alimento digno para nós nos nutrirmos, mas não só para nós. Você que é um pai de família, uma mãe de família, como é bom ter um alimento para dar aos filhos, para prover a sua casa com os alimentos. Que alegria um pai que pode doar ali o seu trabalho e ver os seus filhos bem alimentados, cuidados. Então o alimento tem essa segurança para a família. Então nós vemos aqui na visão de Ezequiel essa segurança do alimento. Além disso também, o alimento serve para fazer a caridade. Se nós temos em nossa família o que comer, nós também podemos lembrar daqueles que não têm o que comer. E podemos, nesse tempo de quaresma, fazer caridade, levando também para os mais pobres. Você já fez a caridade nessa quaresma? Faça jejum, faça penitência, mas lembre-se, é importante fazer a caridade. Vamos ajudar aqueles que não têm o que comer, aqueles que talvez estão fazendo jejum e abstinência de carne, não por religião, mas porque não tem mesmo o que comer. Vamos lá ajudar essas pessoas também nesse tempo de quaresma. E a terceira palavra que vemos ali na visão é a cura. Então as folhas que eram usadas de forma medicinal. Nós precisamos de cura, porque nós ficamos doentes. Então, aqui nós lembramos, por exemplo, da missão de tantos médicos que servem para nos trazer alívio no sofrimento. Quando nós estamos saudáveis, muitas vezes nem lembramos dos médicos, né? Mas quando ficamos doentes, logo lembramos como é bom ter um médico, como é bom ter alguém que cuide de nós. E para os médicos, para os enfermeiros, enfermeiras, também lembramos, né? Vocês têm uma missão extraordinária. Vocês não curam de feridas, vocês cuidam de pessoas. Por isso, que vocês possam exercer essa função tão extraordinária. E aí percebemos, olha só como é importante na vida, né? Termos a vida, símbolo das águas, termos o alimento e termos a cura. Coisas muito importantes para então a nossa existência. E aí, meus irmãos, esse simbolismo que nós vimos aqui na vida natural, ele ganha um sentido superior. Porque esses rios simbolizam algo muito maior, simbolizam o Espírito. Também quando nós olhamos ali o Evangelho de João, Jesus diz, se alguém tem sede, venha a mim e beberá. E ele falava do Espírito, que deviam receber aqueles que haviam crido nele. Ali no capítulo 7 de São João. Olhando então essa interpretação, nós percebemos que tanto a vida, o alimento, a cura, não são somente coisas naturais, coisas necessárias para a nossa vida do dia a dia, mas também servem para a nossa espiritualidade. Passamos agora a um nível superior dessa visão de Ezequiel. Convido você agora a olharmos o sentido espiritual. Primeiramente sobre a vida. Vimos o sentido natural, vejamos agora o sentido espiritual. Numa vida você nasce, cresce e pode morrer. Também na vida sobrenatural nós precisamos nascer, precisamos surgir, em algum momento precisamos começar a ter vida sobrenatural. Você, meu irmão, se você não está rezando, se você não se une a Deus na oração, se faz muito tempo que você não busca a igreja, busque. Você precisa renascer para a vida sobrenatural. Procure a Deus. Depois, nós precisamos crescer na vida sobrenatural. Não basta ficar no mínimo. Então, se você reza, reze mais.
Se você busca a Deus, busque mais essa quaresma. Vamos cada vez mais nos unirmos ao Deus de misericórdia. E podemos morrer. A vida espiritual também pode morrer. Cuidado com os vícios que podem matar a sua vida sobrenatural. Também temos o alimento, né? Então imagine, além do alimento material, precisamos do alimento sobrenatural. Imagine vocês que temos um jogo entre dois times. Um time que está alimentado, nutrido, né, cuidado ali por uma nutricionista, e um time que não está alimentado, desnutrido. Quem vai ganhar o jogo? É claro que o time alimentado. Por isso, se nós queremos vencer a batalha espiritual, precisamos estar alimentados pela palavra de Deus, pela espiritualidade. Então, aos poucos vamos seguindo com esse simbolismo e vamos percebendo as maravilhas, então, do Espírito que age em nós. Daqui a pouco continuamos com a nossa meditação. Eu quero agora dizer que fique conosco, permaneça conosco nessa meditação do livro de Ezequiel. Nós vamos agora para o nosso intervalo. Vamos então continuar a nossa meditação daqui a pouco. Continue conosco e que Deus permaneça em seu coração. Voltamos com o nosso programa Com a Palavra nesta terça-feira para todo o Brasil. Que alegria meditarmos juntos a Palavra de Deus. Hoje estamos meditando o livro de Ezequiel, capítulo 47, versículos do 1 ao 9 e também o 12. E o tema de hoje é Nas Águas do Senhor. Continuamos agora então meditando o simbolismo das águas aqui no livro de Ezequiel. Vimos ali primeiramente o simbolismo da vida, como isso tem um sentido também no espírito, e agora então vendo o simbolismo do alimento, porque então as árvores eram frutíferas. Meus irmãos, o alimento é algo tão importante, e no sentido espiritual também. Não basta buscar somente o alimento material, né? Vou dar um exemplo a vocês aqui para ajudar a meditarmos. Um exemplo que qualquer criança pode compreender. Você que está em casa aí, faça uma balança na tua mente, né? Faça uma balança. Pense assim. De um lado da balança, coloque lá quantas vezes você come por dia. Eu não sei, talvez o normal é comer 3 vezes por dia. Uma vez numa capela, eu perguntei aos coroinhas, né, quantas vezes vocês comem por dia? Uma coroinha falou, eu como 7 vezes. Que bom, né? Tem alimento em casa, que maravilha. Então pense lá, quantas vezes você come por dia? Coloque lá café da manhã, almoço, jantar, mais algum lanchinho que você faça, coloque de um lado da balança. Agora, do outro lado da balança, coloque quantas vezes você pensa em Deus. Se você come 6 vezes por dia, quantas vezes você reza? Se a balança pesar para o lado da comida, eu tenho uma notícia a você, meu irmão. O seu Deus se chama estômago. Por isso, um conselho, uma tarefa para essa semana, estamos na quaresma ainda, reze pelo menos mais do que você come por dia. Já será, então, uma vida repleta de oração. Percebem que, muitas vezes, nós damos mais atenção para o alimento do corpo do que para o alimento da alma? Muitas pessoas passam uma semana inteira sem pensar em Deus. Mesmo cristãos, tão preocupados com o trabalho, com o que vão comer, com o que vão fazer, e passam esse dia, um dia, uma semana, muitas vezes até um mês, sem pensar em Deus. Vamos pensar em nosso Deus, vamos nos alimentar com a palavra, nos alimentar com a Eucaristia, vamos nos alimentar com Deus. Depois também temos o simbolismo da cura. Quando nós estamos doentes, nós precisamos de um médico. E o médico aqui, de forma espiritual, é Jesus. Qual doença, padre? Eu estou doente, que doença? Olha para as doenças espirituais. A preguiça, que te impede de fazer o seu dever. A soberba, que te faz autossuficiente, que te impede de se aproximar com humildade do Deus de misericórdia. A inveja, que te impede de ver o bem do outro. Quando nós ficamos tristes pelo bem do outro, nós paramos de aprender com o nosso próximo. Então precisamos de um médico.
Esse médico é Jesus. E Jesus age aqui na terra através dos seus sacerdotes. Estamos nessa quaresma. Você já se confessou nessa quaresma? Já buscou o sacerdote? Quantos padres se doam lá no confessionário, esperando para agir com misericórdia? Quantos santos agiram assim? Santa Joana de Chantal, ela testemunha que São Francisco de Sales chegava a chorar junto com os penitentes no confessionário, de quão grande era o amor desse santo pelos penitentes. Não media esforços para dar o seu tempo lá no confessionário. E hoje, tantos são os padres que estão lá, esperando por você para te curar. Meus irmãos, o padre também é alguém ferido. O padre também está nesse mundo. O padre é um ser humano. Mas mesmo ferido pelas lutas deste mundo, ele está lá para curar. É um homem ferido, ferido de amor, que vem curar os seus filhos e filhas. Vamos agradecer hoje por tantos padres que se doam. Você já agradeceu a Deus pelo seu pároco? Já agradeceu a Deus pelo seu confessor? Outro dia, meditava com alguns amigos, lembrando de tantos padres que me atenderam em confissão. Você também agora pode lembrar tantos padres que te atenderam em confissão. Eu dizia para esses amigos, nossa, lembrando desde o meu tempo de seminarista, depois como sacerdote, tantas vezes procurando padres para se confessar. E eu me recordava e dizia a esses amigos, olha, às vezes dá vontade de encontrar todos esses padres, me ajoelhar e beijar os pés desses padres. Porque foi através deles que eu pude me encontrar com Deus, me encontrar com a graça. E não é bom, meus irmãos, termos um padre que nos perdoa, que está lá no confessionário? Eu quero agradecer também a você, padre. Você, padre, que pode estar nos acompanhando, obrigado por se doar no confessionário, muito obrigado. É um dom de Deus a sua vida. Nós precisamos de vocês, padres, de nós, padres. E por isso, rezemos hoje. Não passemos esse programa sem rezar pelo menos uma Ave Maria pelos nossos confessores. Eis então a cura. E aí você já percebeu então que o livro de Ezequiel, esse simbolismo da vida, do alimento e da cura nos leva para águas muito mais profundas, as águas dos sacramentos da Igreja. O Catecismo da Igreja Católica, no número 739, nos mostra justamente isso, que é pelos sacramentos da Igreja que Cristo comunica aos membros de seu corpo o seu Espírito Santo e Santificador. Claro que todas essas palavras, vida, alimento e cura, servem de alguma forma para todos os sacramentos, mas aqui eu destaco 3. A vida, nós podemos nos lembrar do batismo. Um dia fomos batizados, nascemos para a vida da graça, e então, meus irmãos, agora nós precisamos cultivar essa vida que recebemos no batismo, conservar a graça de Deus, fugindo do pecado e também fazendo com que essa graça cresça. Não se contente com o mínimo, não seja um cristão que faz somente o que é obrigado, faça mais por Deus. Então cresça como um filho, como uma filha de Deus. Também aqui o simbolismo do alimento nos remete claramente à Eucaristia, esse alimento espiritual. Certa vez uma criança escutou na catequese que Deus está na hóstia. Chegando em casa disse, pai, eu aprendi na catequese que Deus está na hóstia. E o pai, meus irmãos, não tinha muita fé. Então o pai disse à criança, não, você está louco? Deus não está na hóstia não. Isso é conversa daqueles padres. Olha só, você sabe rezar o Pai Nosso? Disse o pai. E a criança, sim, sei. Então, como que é? Pai nosso que estais no céu. Olha só, então, se ele está no céu, não está na hóstia. Você aprendeu errado na catequese. A criança parou, pensou um pouco, iluminada pelo Espírito Santo, disse ao seu pai, pai, o senhor sabe rezar o creio? O pai disse, sim, claro que eu sei. Como que é? Começa lá. Aí o pai começou. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. A criança então disse, pai, para um pouquinho aqui. Todo-Poderoso, né? Pode estar no céu e pode estar na hóstia. Ele tudo pode. Que milagre extraordinário. E a cura, o sacramento da penitência que já falamos aqui. Procuremos então o sacramento da penitência nesse tempo de quaresma. Então vamos nos unindo a Deus Todo-Poderoso, ao Jesus das Santas Chagas. Que estas chagas possam então vir à nossa vida, trazer vida da graça, trazer alimento espiritual e curar as nossas
feridas. Quero agora deixar a bênção de Deus Todo-Poderoso a você, então pedindo que Jesus das Santas Chagas chegue aí no seu coração, na sua família. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E claro, peço que você continue conosco aqui na TV Evangelizar. Que alegria ter você aqui conosco. E agora então, nós ficaremos com a oração a Nossa Senhora das Lágrimas, com Carol Tormena, e depois seguimos com o programa Experiência de Deus, com o Padre Reginaldo Manzotti. Continue conosco e permaneçamos em oração todo o nosso dia. Deus o abençoe.